Fala nação rubro-negra, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Nesse vídeo vamos ver um react, uma reação no programa ESPN FC. Mauro Naves, Lugano, Zinho e o João Guilherme debatendo sobre a postura do Flamengo do jogo contra o Botafogo. O que foi debatido foi sobre a forma de jogar do Flamengo. Convenceu, porém o Zinho disse que o Botafogo não é parâmetro para que a gente possa analisar esse grande jogo que o Flamengo fez. Um dos pontos também citados no debate foi a cadeira cativa dos jogadores do Flamengo. Paulo Sousa está acabando com a cadeira cativa dos jogadores do Flamengo. Alguns titulares permanecem, aqueles titulares de 2019, só alguns que permanecerão no time, ou esse rodízio vai ser constante durante toda a temporada. Isso é o que foi debatido no programa da ESPN. Quero aproveitar e dar os créditos à ESPN Brasil, o link está aqui na descrição do vídeo. Te passar a informação que aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado tem um link com um livro digital grátis. Para você que quer ter uma renda extra, quer ter uma renda, até uma renda principal. Esse e-book foi baixado por mais de 1 milhão de pessoas e muitas delas colocaram em prática e obtiveram bons resultados nos negócios na internet. Mesmo que você seja iniciante, mesmo que você seja já empreendedor físico ou digital e quer implementar, quer aprimorar o seu negócio na internet, vai lá, baixa esse e-book, é de graça. Baixa lá, cai no teu e-mail, em 5 minutinhos está lá para você começar a sua leitura e colocar em prática. Também quero te convidar a se inscrever no canal, aqui abaixo, tem um nomezinho vermelho aqui embaixo do vídeo, inscreva-se, clica lá. Acione o sininho das notificações para você ser notificado quando tiver um vídeo novo no canal. Deixe seu like ajuda muito ao nosso canal aqui. Sua inscrição, seu like, tudo isso ajuda o crescimento do nosso canal. Um forte abraço, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Agora, Zinho, e também vale aqui para o Lugano e para o Mauro Naves. O Paulo Sousa, ele começa lentamente a ir tirando algumas amarras do Flamengo de 2019. E por que eu falo isso? Porque muitos dizem o seguinte: o Flamengo está preso em 2019, naquele time histórico que marcou época. E aí vem o seguinte comentário de muita gente, que depois de 2019, especialmente 2021, muita gente que fez história em 2019 ficou com um lugar cativo no time, mesmo sem estar jogando bem. E aí o Paulo Sousa chegou e ele já muda um pouco o esquema tático, começa a dar oportunidade para outros jogadores também num rodízio. Ele está começando a fazer com que o Flamengo fique longe de 2019, ô Tetra? A parte tática, a gente percebe que é bem diferente, né? Porque ele faz uma construção com uma linha de 3. Eu sempre estou insistindo que eu não acho que ele defenda quando perde a bola com uma linha de 5. Seriam os 3 zagueiros e os 2 alas voltando para ficar uma linha de 5, uma linha de 4 e só um jogador de referente. O 5-4-1, constrói no 3-4-3 e defende no 5-4-1. Não enxergo dessa forma. Eu enxergo ele construindo com 3. Depois, era o Léo Pereira pelo lado esquerdo, depois foi o Felipe Luiz, que me parece que será o titular. O Felipe Luiz tem dado dicas disso, o Paulo Sousa. Agora sim, eu vejo ele rodando o elenco, observando e tirando conclusões. Vamos dizer, Hugo Souza parece que é o titular, como você tem falado, João, porque o Diego Alves está ficando no banco a maioria dos jogos. Na lateral direita, o Isla era o titular. Hoje me parece que ele está atrás do Rodinei e do Mateuzinho. Tem jogado mais esses outros 2. Então tem, o lado esquerdo, o Everton Ribeiro, eu acho que ele vai ter dificuldade de se adaptar ali nessa função. Muito bom jogador, mas estava jogando há muito tempo pelo lado direito. Aí o garoto Lázaro está ganhando espaço, velocidade, né, faz esse corredor, porque me parece que ele quer jogar com 2 jogadores de frente próximo. É Gabigol e Pedro, é Gabigol e Bruno Henrique. O Gabigol é o titular, acredito que vai ser o Bruno Henrique com o Pedro brigando ali, por vaga.
Ele está tirando conclusões, mexendo com o grupo, e a fala dele me chama a atenção o seguinte: na última coletiva após o jogo contra o Atlético Mineiro, ele falou o seguinte: esse time tem que esquecer o que fez ou virar a chave. O que ganhou foi ótimo, mas não pode ficar preso, acomodado com os títulos. Tem que ter fome de conquistas. Então eu vejo que ele está colocando isso, empregando isso no dia a dia, nos treinamentos. O jogo ontem era um clássico, sim, mas vinha de uma derrota nos pênaltis, mas perdeu a Supercopa. Eu vi os jogadores muito atentos, focados e com intensidade, brigando por cada espaço de campo. Então você vê que o treinador está cobrando isso. Me parece, de fora, o que eu estou olhando. Agora, taticamente é diferente de 2019 e ele quer resgatar essa fome por vencer, que eu acho que esse time tem. Acomodou um pouco, teve contusões, teve problemas de Covid, teve muitas situações. Mas como o Lugano falou, é muito cedo. É muito cedo. Porque, assim, vence um clássico, tem rivalidade, mas a diferença técnica é muito grande. A gente vai perceber tudo isso um pouco mais à frente. Perfeitamente. Já o Lugano, o Mauro Naves falando também sobre esse tema, mas antes vamos trazer a palavra dele, Paulo Souza, treinador do Flamengo. São todos jogos importantes para vencer e, sobretudo, quando nós temos processos novos, ajudam bastante vitórias clássicos, derbys, todos eles ajudam porque dão consistência, dão convicções e conseguimos conectar, para mim são coisas muito importantes, haver uma sinergia com a nação. Esse, sem dúvida, é fundamental, este tipo de vitórias. Muito bem, interessante a declaração. Vocês acham, Lugano e Mauro Naves aqui comigo na mesa, ele começa a tirar algumas cadeiras cativas no elenco pela história de muitos jogadores recente, marcante na história do clube? Vou falar antes de você, Lugano, depois você fecha. Antecipou a jogada, é isso? Vou antecipar, você fecha a garoto. Se o... Vai levar cotovelada. Vai levar cotovelada depois. Rapaz. É duro, hein, Zinho? Ainda bem que eu tô distante aqui, Zinho. Olha só. Vai, presidente. Agora, só um parede. Se o Pascoal tivesse aqui hoje, ia dizer Léo Pereira. Léo Pereira, exatamente. Léo Pereira, hein, Zinho? Ele enchia a boca o Pascoalzinho. Ele já ia falar por causa do gol. Coitado do Léo. João, cadeira cativa de quem, João? Pra mim... naquele time lá, se o Rodrigo Caio voltar, titular absoluto. Diego Alves acho que é um bom exemplo, hein? O que você acha, hein? Tá bom, mas não é isso que vai mudar o Flamengo. Everton Ribeiro. Mas que passou um bom Arrascaeta, Isla, Gabigol. Isla estava jogando algum tempo sem apresentar Não, mas estão falando lá de 19, não sei o quê. O time jogava, os caras Diego Alves com altos e baixos. Everton Ribeiro, há algum tempo apresentando um futebol que a gente sabe que ele pode apresentar muito mais, né? O Ilharão sempre muito questionado, embora tenha jogado. Pode até sair, João. Dando oportunidade a outros jogadores. Enquanto você não falou de ninguém que vai fazer esse Flamengo entusiasmar. Porque o Flamengo, para entusiasmar, depende do Bruno Henrique, do Gabigol, do Arrascaeta. O resto vai compor e compor bem. No passado, o Rodrigo Caio estava lá, o outro zagueiro já foi embora. Aí agora veio o Davi Luiz, etc. Era o Rafinha, agora vamos ver se vai ser Rodinei. Parece que o Isla já está até falando em voltar para o Chile. A disputa entre Rodinei e Mateuzinho agora. O Felipe Luiz, independentemente da idade, vai continuar jogando. Agora, o que acontece ali também, e não é só com o Paulo Souza, é que aconteceram outras opções. Aí tem no meio, principalmente. O João Gomes agora é impressionante. Aí apareceu o Andrés, ele vai jogar. Aí o Arão já está pensando lá com o dia, quem vai jogar? Poxa, agora tem o Thiago Maia, tem o João, tem o João subindo, que o ano passado o Thiago teve problemas. Então, assim, não é que ele vai tirar cadeira cativa, assim. Porque cadeira cativa, para mim, quem tem lá, é essa turma que eu tô te falando. Felipe, Arrascaeta, Gabigol, Bruno Henrique, eu não vejo esses caras fora. O restante ele vai ter mais opções. Um dia vai botar o Marinho no lugar de quem? O Everton Ribeiro, sim. Talvez tivesse cadeira cativa. Né, pelo passado dele. Desse 19 até aqui, o cara vai para a seleção e tal. Esse tá correndo risco até porque o Paulo tá mudando a função dele, tá botando ele de ala esquerda, né? Sim. Ele na seleção, ele é do lado direito, no Flamengo ele era lá do lado direito.
ele começar a jogar ali na esquerda, ele vai concorrer com o Lázaro, com outros e etc. Essa é uma opção que o Paulo Souza está descobrindo, hein? E bancando, hein? Então, Lázaro. Tá bancando. Tá o Lázaro. Pois Lázaro, então, ele aí, achou essa opção lá, hein? são opções que apareceram, mas você não tinha o Lázaro assim no ano passado. Então, Mérito do Paulo Souza, né? não, Que mérito, tá, né, claro, incentivando claro. o rapaz a crescer. Aí, Então, né? assim, eu só acho forte dizer assim, tá tirando cadeira cativa. Não, estão aparecendo as opções ótimas. O João Gomes, daqui a pouco, é o menino que está pedindo espaço mesmo. Tá muito Alguém bem. vai ter que se virar ali para deixar ele no banco. Sim, sem o dúvida. Lázaro idem. Sem dúvida, Entendeu? sem dúvida. A defesa está mudando, chegaram os zagueiros, o próprio Fabrício, enfim. Aumentou a concorrência. Aumentou a concorrência. Agora, Perfeitamente. aqueles caras que fazem ainda a diferença, principalmente os três da Esses frente, aí- eu acho que ele vai mexer pouco. Não João. vai mexer, não. Lugano, e a sua opinião sobre o tema cadeiras cativas? Não, de 2019 al 22, 3 anos no futebol é uma eternidade, né? É um mundo, uma vida. Então, obviamente que algumas coisas têm que ir mudando, naturalmente, né? Até porque jogadores têm idade mais avançada e o clube tem que pensar em substitutos, né? A mediano prazo. O principal é que com a mudança táctica do treinador, é óbvio que alguns jogadores vão a perder um pouco de espaço ou oportunidade de se defender melhor. O caso mais evidente é o Everton Ribeiro, né? Ele hoje, física e tecnicamente, é impossível sustentar uma temporada jogando como carrilheiro esquerdo, é impossível. O treinador sabe muito bem e eu acho que o jogador também deve saber muito bem. O Everton Ribeiro é um jogador de condução, um jogador que pega a bola, tudo bem, na beira do gramado, mas sempre vai hacia o centro do campo, aproveitando a inteligência, porque já não tem a potência nem a velocidade de quando era mais novo, né? Então, isso é uma mudança evidente que vai acontecer. Com um terceiro zagueiro jogando David Luiz por centro, acho que vai se dar muito bem. E Felipe Luiz também, já hoje é a função que por idade e inteligência tática melhor pode assimilar. Eu gosto sempre de dois centroavantes centralizados. Ou seja, eu não gostava como zagueiro, né? Sim. Como eu não gostava como zagueiro, Dava mais trabalho? é muito mais difícil, porque você no futebol joga para não receber gol e para fazer gol. Depois o resto é tudo espetáculo. E você a possibilidade que tem de receber gol com dois atacantes centralizados que jogam perto, que leve sua atenção, abre espaço para o outro, corta a luz, ou você não consegue tirar a bola, o outro está lá, sempre é maior, né? Está cheio no Brasil de duplas de ataques exitosas. Mas me permitam de novo voltar para trás no tempo, né? Porque eu não deixo me surpreender. Eu cheguei ao Brasil ano 2003. O Brasil era campeão do mundo jogando o sistema 3-5-2. Eu com São Paulo de Muricy, Paulo Autori, fomos campeão do mundo brasileiro no 3-5-2 ou 3-4-1-2. Criticados os treinadores Filipão, Autori, Muricy, retranqueiro, anti-futebol. Faz 20 anos. Hoje chegam treinadores portugueses. Víctor Pereira no Corinthians, o Paulo Sousa no Flamengo, Abel em Palmeiras, fazem o que faziam faz 20 anos atrás. Filipão, Muricy, Paulo Autori, que eram campeões do mundo e são um fenômeno. Então, eu não consigo entender ainda. Você me desculpe que vou para trás, mas tem coisas que tem que ser sempre colocadas para não esquecer, né? Coisas nossas, Lugano, coisas de brasileiros. Você que já é também um pouco brasileiro, uruguaio, já está aqui há bastante só tempo. um detalhe, né? Lugano, a seleção de 70 já jogava no esquema que e de repente um time vai jogar agora e fala, nossa, que novidade. Não tem o centroavante, tá cheio Vários de meia. meias, vários meias. Tem meia, um monte de meia. O Tostão não era centroavante, Jairzinho. Coisa Enfim, linda. mas é isso Ficamos mesmo. arrepiados, Vira né? tudo uma revolução. Com certeza, né? neste Flamengo, o Arrascaeta vai se sentir muito mais confortável jogando por trás de Pedro e Gabigol, porque aí flutuando é onde ele vai encontrar os espaços, muito inteligente para aproveitar os espaços curtos, né? Então, Arrascaeta, por exemplo, vai ter mais protagonista e Everton Ribeiro, sem dúvida, jogando na ala esquerda, vai sofrer muito. Não tem como aguentar a temporada, é impossível. Muito bem. Agora, o Mauro Naves falou um negócio que é interessante. No elenco agora existem peças que são ali sempre presentes e que têm destaque. E uma delas é Gabriel Barbosa, ou Gabigol. Veja números dele. Gabigol, ontem teve gol do Gabigol. Ontem, na partida contra o Botafogo, ele fez um gol, chutou 4 vezes, 2 chutes certos,
4 chances criadas e muita movimentação do Gabi jogando ao lado do Pedro, hein? Antes que você chame o Zinho, você se lembra, ontem eu falei, vai ter 5 chances de fazer 2. Exato. Fez uma. Exato. Mas é a média dele, entendeu? Aí ele chutou 4, teve uma, tá dentro. É verdade, não é verdade. Não, mas pode ser até com você mesmo, presidente. Assim, por exemplo, Gabigol e Pedro jogaram juntos ontem. E os dois Eles estão encaixando ali. Os dois marcaram, né? Que bom pro técnico e tal. Mas assim, aí quando você pergunta, mas o Paulo Souza já evoluiu o time, o Paulo já fez isso, fez aquilo, eu tenho uma certa dificuldade de te falar, porque ainda não sei que esquema ele vai. Você falar lá atrás, não, parece que cada vez mais são 3 zagueiros, botar os 2 caras. Tá. Lá na frente, há 2 caras, mas quem são esses 2? É Gabigol e Bruno Henrique, ou pode ser Pedro com o Gabigol? Muda muito. Porque aí se for Pedro com o Gabigol, aonde eu vou botar o Bruno Henrique, eu não vou tirar o... Entendeu? Eu não vou tirar o Bruno Henrique. Eu acho que isso é muito ruim para o adversário do Flamengo, sabia? Não sabe como vai jogar, né? Porque, por exemplo, o time do Jorge Jesus, que marcou época e que poucos conseguiram parar, mas todo mundo sabia como jogava, com muita movimentação. O Everton Ribeiro aqui, o Arrascaeta ali, o Gabigol aqui, o Bruno Henrique aqui, o Arão e o Gerson. Esse time do Paulo Souza, é óbvio que está ainda no início de trabalho, mas a gente não tem ainda uma ideia como ele será, assim, e talvez nem tenha, né? A gente está falando de nome de jogadores. Qual é os 11 titulares, né? Tem um esboço de uma espinha dorsal que a gente acha que vai ser. Já foram citados vários nomes aqui no programa, não precisa repetir, e eu concordo. Tem peças que a gente sabe que no jogo mesmo decisivo, naquele momento ali da sequência, vão estar presentes. Mas assim, o sistema de jogo eu acho que já está definido. Como ele se comporta quando está com a bola e sem a bola, né? Na linha ofensiva e na parte defensiva. Eu acho que já está definido isso. Agora ele só vai definir os nomes de algumas peças, né? Tem algumas dúvidas aí que a gente está percebendo que ele está tirando conclusões. Eu volto a falar, eu não vejo ele jogar com 3 zagueiros. Quando ele defende, ele faz um 4-4-2. O Felipe Luiz volta a ser um lateral, o Rodinei baixa como um lateral, né? E a gente vê uma linha de 4 à frente desses. É o Everton Ribeiro, é o João Gomes, é o Arão, é o Arrascaeta. Por isso eu até contestei isso, porque eu não vejo o Arrascaeta voltando para fazer uma linha de 4. Gosto do Arrascaeta, como o Lugano falou. Ele mais centralizado, né, atrás dos atacantes, com liberdade de movimentação. Aí essas dúvidas a gente vai ver na sequência do que ele está planejando e os jogos grandes, né? Como foi contra o Atlético Mineiro, como foi contra o Fluminense, que é uma realidade mais próxima dos times que chegam para brigar por título. Né? Todo o respeito ao Botafogo pela sua história, mas não é um parâmetro para esse momento. O Botafogo não vai chegar em decisões. Não vai. A não ser que o técnico chegue agora e contrate 5, 6, 7 jogadores. Mas nesse momento não é o parâmetro. Né? Eu acho que assim, é mais a gente olhar para o jogo que foi contra o Atlético. As dificuldades que o Flamengo teve de posicionamento defensivo, né? Aquele jogo que aí sim dá uma noção melhor do que vai ter pela frente. Porque o Flamengo vai brigar pelos títulos, junto com o Atlético, Palmeiras, né? Um Corinthians que pode se acertar. Então eu ainda vou esperar um pouco mais para entender o que ele vai fazer. Perfeitamente. Diga, Mauro Naves. Não, eu queria ver... Ozinho, você não acha que ontem, jogando com o Léo Pereira, o Davi Luiz e o Fabrício, era uma linha com 3? Porque eu não estou entendendo o Lázaro como lateral esquerdo, nem o Mateuzinho, a não ser que eu fale que começou com 5-3-2. Então eu acho assim... São alas ali, não? Então, não, são por isso alas. mesmo. Então por mas isso não é uma mesmo. linha de 4. Ou ele volta com 5... Entãozinho, mas ele volta com 5... defensivamente, sim. Então, mas defensivamente tinha esses 3... Fale. O que eu te falo é o seguinte, quando o Flamengo está na sua linha baixa defensiva, eu digo o time já ocupando o campo ofensivo. O Botafogo, quando ia à frente, quando estava na intermediária ofensiva para frente, e o Flamengo se posicionava da intermediária defensiva para trás, eu não vi uma vez o Lázaro fazer essa linha junto com os 3 zagueiros. Então, nesse momento, eu vejo se o Mateuzinho baixar, e aí eu via Mateuzinho, Fabrício Bruno, Davi Luiz
e Léo Pereira. Sim, mas na hora de Tô falando defender... quando o Flamengo está naquela linha ali Sim. da área dele, defensiva. Defensiva, sim, sim. Se tiver o Felipe para jogar ali, de repente vai defender até com 5. Mas assim, inicialmente falando, eu vejo o esquema com 3 zagueiros, né? Seja Para construir, Pra- construir, para sair jogando. pelo lado esquerdo, seja o Lázaro ou seja o Everton Ribeiro, não é o lateral. Então, tal. E do lado direito, seja Isla, Rodinei ou não sei o quê, Mateuzinho, né? Também é um ala. Então, Mas é por isso que eu especifiquei, ô Mauro. sim. Quando o Flamengo tem a bola, tem uma linha de 3 atrás para construir. Quando perde a bola e está no seu campo defensivo, o Flamengo não faz uma linha de 5. Você não vê o Mateuzinho na mesma linha dos 3 com o Lázaro ou o Everton Ribeiro, que geralmente na Europa é assim. Sim. A gente vê uma linha de 5-4-1. Eu não vejo o Flamengo fazendo isso. Muito interessante, né? As possibilidades que tem esse Flamengo do Paulo Souza, né? Interessante aí o que a gente pode acompanhar ao longo da temporada. Ele que tem está muitas apenas opções, começando. né? Muitas Por opções. isso O que a gente banco vai ontem era um esperar o absurdo, né? Não era um banco, né? Rapaz, Era uma ontem você tinha poupança ali. Bruno Henrique, Everton Ribeiro, Marinho, Vitinho, Felipe Luiz, todos, João Gomes, todos no banco de reservas.